falar um pouquinho hoje para vocês sobre a questão da perversão. A perversão que assola hoje, infelizmente, a grande parte das pessoas. Perversão em que, Oséias? A perversão da linguagem, a perversão do comportamento, a perversão dos conceitos, inúmeras perversões. A gente é atacado a todos os momentos, todos os dias, por pessoas que querem normalizar aquilo que é imoral. Aplaudir aquilo que é digno de vergonha. Então a gente percebe que as pessoas vão, em nome de uma caridade falsa, de uma aceitação, ou seja, de um amor maquiado que não é amor, é um falso amor, elas vão querendo empurrar de goela abaixo todos os antivalores, tudo aquilo que é contra os valores cristãos. Então, por exemplo, hoje o relativismo que existe em relação à sexualidade é terrível. Nós percebemos que os tempos que nós vivemos, essa supersexualização das pessoas, que existe um apelo enorme pela internet. Você vai, por exemplo, colocar uma pregação no YouTube, aí geralmente, antes da pregação, o que aparece lá é alguém se rebolando de forma imoral, de forma indecente. Ou seja, é uma tentativa de levar todo mundo a ficar escravo de uma sexualidade desordenada. Nós já somos, infelizmente, desordenados, sem nem ter tanto estímulo assim. Imagina tendo um monte de estímulos, músicas imorais que convidam à prostituição, que convidam ao adultério, que convidam a estar traindo ao outro, a usar o outro, a jogar fora, a enganar. Ou seja, as músicas, os filmes, as novelas, as séries, elas estão imbuídas dessa tentativa de tornar normal aquilo que é destrutivo para qualquer pessoa. E às vezes nós vamos aceitando isso de forma muito tranquila. Um abraço aí para a Adrizinha, para a Michele e para a Eduarda. Nós vamos achando normal. Não, é normal. São os nossos tempos, né? Não é normal de jeito nenhum. Nós não podemos nos conformar com coisas que ofendem a Deus claramente, que nos ofendem como imagem e semelhança de Deus, que nos ofendem e ofendem os nossos irmãos como verdadeiros filhos de Deus. Então a gente vai percebendo que existe a manipulação das informações, né? O escondimento de outras informações. Se manipula algumas informações, se esconde outras. Quem é que fala sobre os males que causam os anticoncepcionais para a saúde da mulher? Praticamente ninguém. Quem é que fala sobre os grandes males da pornografia? Pouquíssimas pessoas. Quem é que fala para os grandes males que traz em si o vício da pornografia pela internet? Quem é que tem falado sobre os grandes males que a masturbação pode causar, tanto psicologicamente na pessoa, como nas relações que ela vai tendo? Ou seja, existe uma ausência de falar sobre isso. E se alguém falar de forma mais clara isso nas redes sociais mais abertas, até como essa, provavelmente vai ser bloqueado, vai ser colocado como discurso de ódio, como algo que fere as regras.
que não é bem aceitável, né, na plataforma. Vai acontecendo isso. Porque é a ditadura do relativismo moral. Se quer empurrar de goela abaixo a imoralidade, os valores anticristãos. Aí quando a gente defende os valores, a castidade, a virgindade, a fidelidade, a beleza do corpo feminino e masculino, a complementariedade, as pessoas vão estar achando de quê? Rótulos de fundamentalista, machista e tantas outras coisas mais. Exatamente, hoje é muito difícil mesmo, porque nas escolas há esses estímulos, na TV há esses estímulos, nas músicas, em sua grande parte, há isso, tanto na letra como no ritmo. Os ritmos hoje, eles são convidativos, né, para que a sensualidade seja turbinada ali. Então a pessoa fica refém disso. Então é preciso muita sabedoria, se informar também, estudar, porque às vezes a gente acha que educar um filho, uma filha, é difícil só na questão financeira. Não, financeiramente é muito difícil, sim. Mas isso é o menos, né? A maior dificuldade é educar para o céu, é educar para os valores eternos. Porque o pai ensina uma coisa, a mãe ensina uma coisa, aí vem a escola e diz outra coisa. Vem a faculdade, a universidade diz outra coisa. Infelizmente, muitas faculdades, grande parte, talvez até a maioria, universidade, tem sido uma fábrica de ateus, fábrica de pessoas que vivem um catolicismo relativista, né? Então tenhamos atenção a isso. Um livro que eu estou lendo, que é bem interessante, do Michael Jones, Modernos Degenerados. Ele vai mostrar logo no início como se manipula pesquisas, teses, para provar que antigamente as pessoas se entregavam aos desejos e não tinham culpa alguma. Só que depois foram ver uma dessas teses, uma dessas possibilidades levantadas, né, por uma mulher que fez um trabalho, algo parecido com antropologia, né? E depois se descobriu que ela mentiu feio. Ela tinha uma vida depravada, totalmente imoral, e cada vez foi crescendo a imoralidade e a perversidade da vida dela, e ela quis aplicar aquilo que ela vivia na tese falsa dela. Aí hoje, quando a gente vai falar sobre essa moralidade, no sentido correto, não é um moralismo barato, não. Uma moralidade que ordena as coisas. As pessoas falam, você é preconceituoso, você é quadrado, você é ultrapassado, você não entende as dores do outro, né? Olha como esse discurso ele é para colocar a gente na parede. Para a gente ficar assim, poxa vida, é mesmo, eu tenho que ser mais misericordioso, tenho que entender todo mundo, eu não posso julgar, que a Bíblia diz não julgueis. Mas a Bíblia não diz, aprove o pecado. O não julgueis não quer dizer assim, ei, pode aprovar o pecado e aplaudir. E transformar o pecado, a imoralidade, a perversão, a subversão em lei. Hoje não somente as pessoas vivem escravas da imoralidade. Elas querem transformar a imoralidade, a perversão em lei. E ai de quem for contrário a isso. Ai de quem criticar. Ai de quem questionar. As pessoas vivem hoje escravas dos próprios afetos. Ah, eu tenho vontade de fazer isso, então eu sou isso. Ah, eu gosto de fazer isso, então eu vou fazer. Ou seja, a pessoa ela acha que aquilo que define ela é o que ela sente. Não. Os nossos sentimentos não nos definem. Nós possuímos sentimentos, desejos.
vontade, paixões, mas elas não nos definem. Nós temos elas, não é elas que nos têm. Tipo, eu tive uma raiva. Eu vou deixar a raiva me dominar? Não. Senão vira um bicho bruto. Eu tenho um desejo sexual desordenado. Eu vou deixar ele me dominar? Claro que não. Senão nós vamos viver pior do que a condição dos animais brutos. Mas hoje isso se defende com uma naturalidade terrível. Isso, sem dúvida, é algo não somente de uma degeneração da vida humana, dos valores morais, mas é uma degeneração da psique humana, da alma. Ou seja, quanto mais alguém se entrega aos pecados de impureza, mais essa pessoa fica burra. Mais essa pessoa fica com a mente embotada. Santo Agostinho até fala o seguinte, né? Que o pecado de impureza, ele embota a mente. A pessoa não compreende bem as coisas. Quaisquer pecados, mas em especial o pecado da impureza. Porque a pessoa fica tão ligada naquilo que é sensível, só nos seus prazeres, que ela não consegue pensar em coisas que transcendem, que ultrapassam seus vil prazer. Então é preciso nós confrontarmos isso. Mas para isso é bom a gente se informar, comprar um livro que fale sobre isso, assistir um documentário, se informar com outras pessoas. A gente não pode só dizer, é errado e acabou. Não. Entrar com profundidade nesses temas. Padre Paulo Ricardo, ele tem 4 aulas falando sobre a pornografia, explicando como ela é destrutiva para os jovens, para o adulto, para qualquer pessoa. Então é preciso a gente ver conteúdos como esse, né? Livros, cursos, vídeos, pessoas amigas, e se aprofundar. Nós não podemos combater sem as armas certas. O demônio é o pai da mentira, o pai do engano. E nós precisamos nos aprofundar na verdade para combater essas mentiras. Hoje se torna orgulho o pecado, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É orgulho a gente cometer um pecado. Isso já é de muitos anos, né? A pessoa, por exemplo, cometeu adultério, tem 2, 3 mulheres, aí se orgulha, porque é o ditado do cearense, né? A pessoa não come no prato só. Ou seja, se referindo a uma vida adúltera, e fala isso com aquele ar de superioridade, né? A pessoa começa a ficar escravo do pecado solitário da masturbação e acha que isso é uma descoberta dos jovens, é algo normal. Não, isso é destrutivo, isso escraviza, isso mata o amor, isso mata a liberdade e leva a uma libertinagem, uma escravidão, a um vazio. Hoje, infelizmente, tantas pessoas estão aí caminhando e se matam por quê? Tanto porque as doenças psíquicas estão se multiplicando e as pessoas, às vezes, não sabem cuidar de alguém que tem esses problemas psicológicos mais graves. É algo muito novo, né? À medida que isso vai se multiplicando. Mas também existe uma outra situação. As pessoas estão tão fugitivas, elas fogem da dor, elas fogem de qualquer sofrimento, que quando é exigido algo para ela, algo que é mais árduo, mais doloroso, a pessoa fica logo fazendo o quê? Não, eu vou me matar. Terminou com o namorado, quer se matar. Não conseguiu um namorado, quer se matar. Não conseguiu um emprego ou foi demitido, a pessoa quer se matar. E aqui eu não estou desdenhando ou debochando das pessoas que tiveram familiares que tiraram a vida, não. É uma chaga do nosso tempo. Pessoas frágeis, pessoas que não conseguem lidar com as próprias frustrações e se entregam à tristeza, se entregam ao medo, ao desespero e veem como única solução de arrancar essa dor o tirar a própria vida biológica, né? Então é uma chaga enorme nos tempos que nós vivemos, a falta de sentido da vida. E como a pessoa não encontra um sentido,
É como se ela quisesse mesmo dar um fim a essa falta de sentido com algo mais sem sentido ainda. Então, as pessoas ficam espantadas com esse resultado, né, do número de suicídio que aumenta, mas não se lembram que essa falta de sentido, esse vazio existencial, ele foi alimentado pelas músicas, pelas leis imorais, pelos filmes, pelas séries, por famílias totalmente desestruturadas, por vícios que persistem, né? Por amizades que corrompem e por aí vai, maus livros. Ou seja, se eu me alimento só de podridões, fica muito mais fácil que eu possa ir me autodestruindo. A podridão de músicas que vem aos meus ouvidos, a podridão daquilo que eu vejo pela internet, pela TV, e a gente vai sendo dominado pela ira, pela gula, pela luxúria. Então é preciso a gente começar a pedir a Deus a graça de uma ordem no nosso tempo. Quantas de nós ficamos reféns de passar o dia todo na internet? Isso é desordem. Isso acaba com a nossa inteligência, uma superexposição a todo tipo de informação. A gente não pode ficar nessa situação onde a gente fica preso a todo tipo de coisas que vêm para nos autodestruir, né? É preciso estar atento a isso. Não ficar escravo, tipo assim, eu passo o dia todo perdendo o tempo olhando fofocas nas redes sociais. É assim? Não, não deve ser assim. Esse descontrole, essa enxurrada de informação não faz ninguém inteligente. Eu preciso ter informações ordenadas, disciplinadas. Tem um horário para cada coisa. Eu não posso passar 6, 7, 8 horas na internet só olhando e eu li muita coisa e não li nada, porque eu só li trecho de alguma coisa e fico uma desordem. Boa noite. Então, no lugar da pessoa crescer na vida intelectual, na vida espiritual, ela tem um declínio, porque ela usa mal as redes sociais, tanto um tempo excessivo, como fica fofocando ou só procura notícias terríveis, ruins, né? É preciso se alimentar de alimento sólido, ter momentos de silêncio, momentos de um bom lazer na medida do possível, uma vida espiritual robusta, santo terço, adoração a Jesus na Santíssima Eucaristia, confissão frequente, leituras espirituais, devoção aos santos. Só que a gente às vezes quer tudo mágico. Eu estou com um problema, eu quero que Deus resolva e pronto, e acabou a história, como se Deus fosse nosso empregado. Não, Deus é o nosso amigo, é o nosso pai, é o esposo da nossa alma, que é o nosso bem. Ele não é o nosso empregadinho, ele não é um gênio da lâmpada. Não. Então, que a gente possa aprender, sair dessas desordens e deixar que Deus venha nos ordenar, nos conduzir. Que não sejam as nossas paixões desordenadas que conduzam a nossa vida. Que não sejam os nossos sentimentos, que não sejam os nossos vícios, os nossos impulsos, instintos, não. Deve ser Cristo que reina, Cristo que opera, Cristo que faz tudo em nós. E nós cooperamos, nós não atrapalhamos, nós vamos dando espaço para essa graça agir em nós. Então é preciso a gente confrontar essas ideologias, né? Feminismo, ideologia de gênero, a ideologia que propaga o aborto como algo comum cada vez mais, ideologias liberais, onde tudo pode em nome de uma pseudo, né, uma falsa liberdade. É preciso esse confronto com o homem velho, porque às vezes a gente é muito conformado, porque a gente quer converter o mundo inteiro, mas o nosso mundo interior, ele está ali todo desordenado, né? Então é primeiro
preciso travar essa guerra dentro de nós para que a gente ajude os outros a vencerem a guerra que eles travam, né? No interior deles, na família e por aí vai. Então é preciso essa ordem. Hoje o Evangelho fala sobre a tempestade acalmada. O Senhor quer primeiro acalmar as tempestades que existem em nós. Porque uma vez pacificado, nós seremos discípulos que ministram a paz. Mas uma vez que a desordem, as paixões, os vícios estão prevalecendo, a nossa pregação, nosso ensino não vai ter tanta autoridade, ou nenhuma, né? Deus pode fazer? Pode, quando a pessoa é meio desordenado, mas Ele faz por infinita misericórdia. Mas sem dúvida Ele fará muito mais quando existe uma abertura do nosso coração para o reinado dele em nossa vida, para o senhorio de Cristo em nossa vida. Então a gente precisa combater essas desordens na afetividade, na sexualidade, na imaginação. É preciso essa purificação, né? Purificar a imaginação, formá-la bem, o nosso imaginário, formar bem os nossos afetos, formar bem nossa sexualidade. E a partir dessa boa formação, a gente vai conseguir socorrer outros, ser socorro de Deus na vida do outro. Então, já falei muito, acho que foram uns quase 20 minutos ou mais já. Então, fica aí esse apelo, né, de nós confrontarmos, sim, o mundanismo, o modernismo, todos esses ismos, mas primeiro preciso vencer e lutar contra as nossas desordens. Isso demora, leva tempo. Isso leva muitos anos, né? Alguns menos, outros mais, depende da abertura, da pedagogia de Deus na vida de cada um. Mas é preciso lutar. Nós não podemos desesperar diante do caos que a gente vive no mundo. Desesperança não é uma opção. Devemos ser cheios da virtude da esperança. Em meio a qualquer crise, crise emocional, crise no relacionamento, crise financeira, crise dentro da igreja, crise política. Em todas essas crises nós devemos manter um olhar não de otimismo, mas de esperança. É a virtude teologal da esperança. Isso. Nós vemos São Pedro frágil, né, ali nesse momento. Mas depois nós vemos também São Pedro ali pregando, né, no Atos dos Apóstolos, e mais de 3.000 pessoas se convertem. Então isso nos dá esperança. A gente vê tempos que a gente está bem fraquinho na fé, mas a gente vê Deus nos levantando, como Ele levantou Pedro, né? E Pedro tinha uma autoridade de cura, de milagre muito grande, uma vida, um dom da pregação imenso. E é interessante que Pedro, ao morrer, morre de cabeça para baixo, porque ele diz que não é digno de morrer como o Senhor dele. Então, olhando para São Pedro também, nos enche de esperança, de alegria, de júbilo, porque as nossas misérias não têm a última palavra, é Cristo. Cristo reina, Cristo impera. Amém? Obrigado pela participação de vocês aqui. Que Deus abençoe e uma santa noite. Um abraço aí para Roberta, Erisley. O perfil aqui feito à mão. Edirlene, a Lucineide, a Adrizinha, Eduarda, Michele. Obrigado a todos. Shalom.